Bom, agora nós estamos de volta, né, às aulas remotas, e a partir dessa semana a gente vai estudar sobre a metodologia ABA, né? Eu tinha falado para vocês que eu ia apresentar essas duas possibilidades de trabalhar e do psicólogo colaborar em processo de educação inclusiva, né? E aí falei só um pouquinho, né, antes sobre o método clínico crítico do Piaget. E agora, vocês acho que já estão craques nesse, então agora eu vou entrar com uma pincelada, não é propriamente, né, não domino completamente, mas de apresentar para vocês tudo o que eu estudo, que as pessoas com quem eu trabalho, que eu conheço, que trabalham com crianças com as quais eu trabalho também, e eu coloquei para vocês também, né, um formulário bem grande de um trabalho que é feito nos Estados Unidos, né, desde 2003, e eles colocam, que foi publicado, e eles colocam bem um passo a passo de como que pode usar o ABA para trabalhar, para contribuir com a aprendizagem de crianças que apresentem algum problema sério, grave, né, no processo de aprendizagem, tá? Então, a gente vai dar uma introdução agora, hoje, sobre a metodologia ABA, e aí na semana que vem a gente tenta aprofundar em como que isso pode ser pensado, de ser aplicado tanto em escola, quanto em clínica, que vocês podem receber. Tem vários de vocês que escolheram, né, optaram pela análise do comportamento, agora no 5º ano, na clínica, e podem pensar então o quanto que pode colaborar com vocês que estão com a escolha dessa abordagem. Oh, meu Deus! Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso martelar e deixar claro, porque eu acho que a maioria de vocês já ouviu, já sabe, mas é importantíssimo. Todas as minhas colegas que eu conheço que trabalham com a ABA martelam muito nisso, né? A ABA, ela é definida como uma ciência, ela não é um método, ela é considerada uma metodologia, tá? Então, o que é isso, né? Quais são as intervenções que vão ser feitas. Dentro dessas intervenções, quais são os resultados que eles são alcançados e como que isso pode ser, isso que a gente vai ver hoje, discutido, conversado dentro das propostas que são colocadas, dentro dos protocolos, na verdade são os termos dentro da ABA, né, que são aplicados, quais foram os resultados, ter trocas entre pessoas que trabalham com essa metodologia para pensar o quanto que um ou outro teve outras respostas e revisar e repensar em como aplicar essa metodologia, tá? Então, é muito importante, a primeira coisa que é importantíssima é que vocês entendam que não é um método, tá? É uma metodologia, é o tempo todo registrado quais foram as situações, quais foram as respostas e quais foram as consequências, para a partir disso entender se dentro daquelas contingências era o adequado, ele atingiu o esperado, se não, então como que vai fazer, como que vai propor da próxima vez, na outra etapa, como que ele ainda, o que ele ainda precisa atingir que ele não atingiu. Então é dentro desses protocolos que a metodologia do ABA é aplicada, tá? E discutida e revisada. Outra coisa muito importante também, que eu coloquei, fiz questão de colocar no primeiro slide, embora a ABA seja muito conhecida pelo atendimento com estudos e atendimento clínico de autistas, né, de transtorno de crianças, adolescentes, sujeitos com transtorno do espectro autista, ela não é apenas para TEA, tá? Ela pode ser, ela deve ser trabalhada com qualquer pessoa que tenha um comprometimento no processo de aprendizagem, tá? Em aprendizagem. Então, é importante salientar, por isso que eu trouxe a ABA, ela é muito conhecida com a TEA, né, o TEA, mas não é só para o transtorno do espectro autista, é para
qualquer tipo de comportamento inadequado, tá? Então, o que Lovász, né, que é a referência que eu coloquei lá para vocês, de 2003, o que ele apresenta como a definição de ABA, né, a análise aplicada do comportamento, que é um processo sistemático de intervenções aplicadas, que são baseadas em princípios da teoria de aprendizagem para melhorar comportamentos significativos socialmente, para um nível significativo. Então, que ele seja, né, esses comportamentos que não são adequados, que eles atinjam um comportamento adequado. E isso é feito para demonstrar que a intervenção aplicada é responsável pela melhora no comportamento. Então, por isso eles martelam tanto, né, que é uma metodologia. Então, ele tem um processo sistemático de como vão ser as intervenções aplicadas, e dentro disso vai ser feita a nova avaliação. A base de hoje que eu vou apresentar para vocês é isso, para entender se esses comportamentos significativos atingiram o nível significativo que se esperava, e se não atingiram, eles vão ser reavaliados e refeitos algumas novas intervenções aplicadas para atingir, né? Então, o quanto que é a busca, né, de colocar que a ABA ela é uma intervenção aplicada para a melhora no comportamento. É ela que é responsável pela melhora no comportamento de sujeitos, crianças, adolescentes que apresentam problemas de aprendizagem, tá? É importante também, né, então, levantar quais são os temas, e aí, pensando nesses protocolos que são elaborados para intervenção, dentro de quais os temas que essa metodologia, essa intervenção vai acontecer, né? Em comportamentos intelectuais, emocionais, sociais, educacionais, linguísticos, agressivos, ocupacionais e autoajuda. Então, dentro de todos esses comportamentos é que é feito essa avaliação e que depois é feito o programa individualizado, né, para cada um, a partir de cada um desses comportamentos, tá? Então, dentro à medida que, né, os comportamentos eles são observados e avaliados, é que vai ser separado, medido qual vai ser o objetivo. Então, a primeira coisa que é feita para a metodologia da ABA é de levantar, principalmente a partir de observação, né, e depois dentro de algumas situações que também são planejadas, né, para avaliar e medir quais são os temas que vão ser mais trabalhados, que são mais comprometidos e que devem ser trabalhados, para depois de um segundo momento fazer uma nova avaliação e identificar o que atingiu, o que ainda não atingiu, então qual vai ser o próximo proposta, o próximo método, que vai ser a metodologia, como que ela vai ser usada, dentro de quais objetivos, tá? Então, é feito uma lista de comportamentos observáveis e a partir disso é levantado, né, feito um check-in de quais são, dentro dessa avaliação do cliente, quais são os pontos em que ele já tem um aperfeiçoamento ou não, né? Ou ele está em estagnação ou até regressão, tá? Então, dentro de todos esses temas que foi colocado, dentro de aprendizagem, linguística, social, né? Todos esses temas é levantado o check-in, é feito um check-in dentro dos comportamentos observáveis, do que o cliente apresenta já algum aperfeiçoamento, o que ele não apresenta, ele tem ou estagnação ou regressão, e que é o que vai ser trabalhado, para aí poder ser criado o plano individualizado, tá? Qualquer um dos comportamentos, pode ser, por exemplo, a linguagem, né? Ele deve ser fragmentado num número de comportamentos diferentes,
para a partir disso poder fazer uma medição mais precisa, né? E aí fazer o tipo de tratamento diferenciado para cada um, tá? É importante, então, destacar, né, que a aba, para a medição, ela trabalha com a medição precisa e objetividade, um objetivo específico do comportamento, na busca de solucionar aquele problema daquele comportamento para que contribua com o processo de aprendizagem, tá? Então, vai pensar, vai trabalhar, vai fazer avaliação na busca de precisão de identificação de quais são os problemas dentro desses comportamentos que ele apresenta, em qual desses âmbitos do comportamento ele apresenta graves problemas, e a partir disso busca-se solucionar esses problemas individuais para contribuir com o processo de aprendizagem, né? Então, outra coisa que Lowas levanta também, que é importante, né? Se a pessoa tem 2 ou 3 desvios comportamentais, né? É possível que nem mesmo com tudo isso, ela funcione adequadamente. Então, não é por ter problemas em 1, 2 ou 3 comportamentos que vai ser aplicado a metodologia ABA, tá? Ela precisa, na verdade, levantar qual que é a variabilidade, qual que é a realidade daquele paciente, daquela criança, daquele aluno, no caso da escola, né, para um comportamento adequado, né, o quanto que ele tem esse comportamento adequado ou não. Se ele não tem, ele vai fazer uma avaliação minuciosa, né, para levantar quais são os tipos de atraso, quanto de atraso esse sujeito do comportamento, esse sujeito apresenta, e aí sim é que vai se levantar o diagnóstico e aplicar a metodologia ABA, tá? O manual que eu mandei para vocês, né, que tá lá bem grandinho, da Lowas, ele é colocado, então ela ressalta, mais uma vez eu falo, para indivíduos com atraso no desenvolvimento, tá? E aí, como eu falei, não precisa ser só com TEA, né? E aí vai apresentar, a gente vai ver semana que vem, quais as principais técnicas, né, para a intervenção básica com esses sujeitos que apresentam problemas importantes, né, dentro do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, atraso no desenvolvimento propriamente, para a gente poder contribuir, trabalhar com essa intervenção básica e contribuir com a aprendizagem propriamente, né? Para que ela também destaca, né, essa metodologia, o quanto que ele tem um resultado favorável se ele for começado, se o tratamento comportamental, além de individual, ele começar bem cedo, tá? Então, o quanto antes. Então, se vai chegar para vocês em clínica, né, crianças, vamos pensar, né, porque eu tô falando de ser quanto antes, que tem um sério comprometimento em situações de aprendizagem, foi encaminhado pela escola, né, e vocês vão tentar fazer essa primeira avaliação de como que tá esse comportamento dessa criança, quais são as situações em que ele apresenta sérios comprometimentos, e logo que puder se fechar, como a gente viu no ano passado, né, no diagnóstico psicopedagógico, logo que puder fechar um diagnóstico, começar esse tratamento o mais rápido possível. Quanto antes, mais vai contribuir para o desenvolvimento, contribuir para que esse desenvolvimento aconteça de forma mais próxima do adequado, né? O mais adequado possível. A importância também que Lowas apresenta, né, sobre a ABA, é o quanto que é
importantíssimo ter troca entre profissionais que trabalham com esta metodologia. Por quê? Muitas vezes ele é usado dentro de uma metodologia. Então, tudo é registrado, tudo vai ser revisado. Então, o quanto que que usa dessa metodologia e ter encontros e discussões com o outro pode contribuir para levantar alguns programas que estão tendo mais ganhos, que estão produzindo, que estão contribuindo mais, né? E aqueles que estão sendo piores, que não estão contribuindo tanto. Então, o máximo que puder ser feito de troca dessas práticas do uso da aba é que seja feita para contribuir com que cada um possa, compartilhando esses programas, ajudar o outro a melhorar as propostas, o programa, para poder contribuir com os clientes que estão sendo, os sujeitos que estão sendo atendidos, né? É dentro dessa troca que se desenvolvem novos programas, né? Novas possibilidades que vão trazer benefícios para os que estão sendo atendidos, né? Então é importantíssimo que tenha uma movimentação, uma troca dessa prática da metodologia ABA, tá? Então, outro levantamento que Lovaas faz, bastante importante, da metodologia ABA, é que ela está apresentando um grande avanço em situações sociais, né, de adequação de comunicação. Então, o quanto que essa metodologia ela está contribuindo também com essa adequação social, né, dos sujeitos. Ela também apresenta uma redução considerável à automutilação e a comportamentos destrutivos, porque o objetivo principal dela é a adequação de comportamento, né? Então, a importância que eles estão colocando dentro desse artigo que eles colocam, né, que eu coloquei para vocês, que eles apresentam, é o quanto que usar a metodologia ABA em situações de sujeitos que apresentam graves problemas do desenvolvimento, né, está contribuindo também, não só para questões individuais e de aprendizagem, mas também para a adequação social e a redução de automutilação e de comportamentos destrutivos, porque mostra o comportamento adequado, ele é feito para ser trabalhado o comportamento adequado, a adequação do comportamento, né? Então, uma das coisas bem interessantes também que eles colocam é que a duplicação, a reprodução desse procedimento dentro da comunidade científica, ela está colaborando também para o uso em casa, com os pais, façam também os professores, ATs, lembra? Acompanhante terapêutico escolar, né? Então, pessoas que queiram aplicá-los ou que trabalhem com pacientes que são dentro de clínica, né? São atendidos a partir da metodologia da ABA, então ele pode ser, ele é interessante, né? É o que Lovaas fala, que ele seja duplicado, que ele não seja feito só dentro da clínica, né? Que ele seja ampliado dentro dessas situações de professores, de escola, de família, ATs, né? Que outras pessoas possam aplicar também. Ela pode ser utilizada, né? E aí é o que eles levantam, em um ambiente especial de ensino para qualquer indivíduo com atraso no desenvolvimento, tendo como base que esse ambiente seja o mais próximo possível do ambiente natural. Então é isso que eles também martelam bastante, né? O que eu falei para vocês, das pessoas com quem eu tenho contato, que trabalham com a ABA, eles martelam bastante essa metodologia como uma metodologia naturalística. É a busca de que ele seja feito também, que ele seja replicado em situações para além da clínica, tá? Então isso está acontecendo muito mais. Muitas das crianças que eu conheço que são atendidas dentro da metodologia ABA, elas têm
pelo menos uma situação na semana em que elas são levadas para um ambiente até uma específica. Se der certo na volta da presencial, eu vou tentar levar ela para a gente conversar sobre isso, o quanto que ela tem uma vez na semana, ela leva essa criança, ele tem hoje 6 anos, ele está lá com a gente desde os 2, ela leva essa criança para não em situação agora da pandemia, tá? Mas no final do ano passado, no começo desse ano, ela já levava ele para shopping, levava ele para clube, para ver o pai e jogar com os amigos, em situações de ir para padaria, né? Então, que ele pudesse ser trabalhado, o comportamento dele fosse trabalhado em vários lugares diferentes, para que isso pudesse ser o mais naturalista possível, né? Então, o que eu quero fechar hoje com vocês é que a ABA, a metodologia ABA, a base dela é um programa de educação individualizado, tá? A Lovas, ele ressalta o quanto que isso precisa ser feito o mais rápido possível, né? O quanto antes precisa ser aplicado esse programa, né? Então precisa ser feito, lembra que eu falei lá no comecinho, avaliação, para que ela possa ser feito, a partir dessa avaliação, um programa individualizado e que ele aconteça o mais rápido possível para que esse comportamento possa ter uma evolução considerável o quanto antes, né? Uma outra coisa muito importante que também a Laura coloca, né? A Lovas, perdão, coloca. Pessoas consideradas atípicas, elas são diferentes em grau e não em tipo, quando comparada com indivíduos típicos. Então, se a gente está falando, né, ele não tem um tipo de desenvolvimento, ele tem um grau de desenvolvimento diferente do que é esperado para aquela faixa etária, tá? Então, se ele está em um grau diferente, o objetivo é de que ele chegue o mais próximo possível ao ideal, né? Pensando, então, na questão da metodologia ABA, né? É muito importante nessa questão de naturalística, é muito importante que ser levantado que há uma variabilidade enorme de ambientes, né? Então, quanto antes ou quanto mais essa metodologia for aplicada dentro dessa individualização e trazida para o ambiente natural, né, ou as possibilidades de diferentes ambientes onde o indivíduo está inserido, quanto antes e mais isso puder ser feito, melhor, né? Então, um princípio muito importante da ABA também, né, é que o aluno com atraso no desenvolvimento, ele não é para ser tratado como um doente, né, mas como que vai ter que ser feito a adequação do material e do procedimento para que se atinja a aprendizagem geral dele, né? Então, o objetivo, né, é de que ele atinja o melhor, o máximo possível de aprendizagem. Então, não é para ser tratado, ele é doente, ele não vai atingir, né? É para ser colocado qual é os tipos de comportamento, né, dentro dos comportamentos que ele apresenta, regressão, algum problema, e como que a gente vai, dentro disso, colocar como meta o que a gente vai trabalhar, como que a gente vai adequar o material para ele atingir o mais próximo possível da aprendizagem. Pensando nisso, né, vem a minha pergunta: como seria a criação de ambientes de ensino especial para esses alunos fora da média do esperado, né, para eles aprenderem? Como que vai ser colocado esse ambiente? É na clínica? É na escola? É numa instituição especializada? Né? Essa a grande questão. Então, né, gente, aqui agora pensando no ambiente, né, qual lugar
que deve ser colocado o sujeito, o aluno que tem atraso no desenvolvimento. Ele vai ficar fora da sala de aula, ele vai ficar dentro de uma sala específica, fechada, né? Qual que é o ideal, então, de trabalhar com a aba, com alunos, né, com sujeitos, pensando que a gente está pensando em educação inclusiva, com atrasos do desenvolvimento. Para o ideal é de que ele possa, o quanto antes, estar dentro, né, de uma escola regular, né, de um ambiente chamado, dentro da aba, de um ambiente médio, né, cotidiano. E o que eles têm feito mais ainda é de que, a gente vai ver já, ele precisa ter o máximo de tempo dentro dessa metodologia, né? E aí, se ele vai em um momento, num lugar específico, que é mais controlado, né, um ambiente controlado, para trabalhar o comportamento, ele também precisa ser colocado no ambiente cotidiano, para ele reproduzir esse comportamento que está sendo trabalhado nesse lugar específico, né? Então, o quanto que eles têm, o que eu falei, colocado nessa metodologia da aba naturalística, né, que ela traga, que ela seja possível, né, de trazer o quanto antes esse comportamento adequado para um ambiente natural, médio, né? O que é então? O que elas estão fazendo dentro das relações diretas que eu tenho com quem trabalha? Eles têm o horário contrário da aula, onde é usada a aba, porque a aba ela é colocada, e a gente vai ver já, para que ela seja usada por muitas horas por dia, na maioria dos momentos de vida do sujeito que está sendo trabalhado, tá? Que está sendo aplicada essa metodologia. Então, ele precisa ter isso introduzido, colocado o melhor possível dentro da instituição regular, tá? Então, já foi pedido uma vez pra gente, eu não me lembro se eu já contei para vocês, mas já foi pedido para que fosse colocado numa carteira separada, né? Dentro da escola, se podia ele ser colocado numa carteira separada. Mas aí levanto eu a minha mão, né? Como assim numa carteira separada? Isso é educação inclusiva? Né? Não, calma. Eu acho que talvez essa criança fosse interessante que ele tivesse num lugar, porque na educação infantil eu acho que eu já contei para vocês, são mesas coletivas, né? De 6 lugares. Então pode ser que ele fique no canto de uma mesa, que é só um, os 2 do meio são 2, e os 2 cantos são 1. Pode ser que ele fique no canto de uma mesa que é só 1, e numa mesa que não tem 6, que não tem tantas variáveis do lado dele, que fiquem mais 2, mais 3, né? Porque sempre tem uma mesa que não é usada todos os lugares. Então, a gente pode adequar, pensando então, voltando ao psicólogo, dentro da educação inclusiva. Para isso ser implementado na escola regular, e é muito aceito por diferentes profissionais que trabalham com crianças com quem eu trabalho e que usam a metodologia aba, elas colocam hoje em dia, a gente sabe, todas elas, agora pensando, a gente sabe que dentro da escola tem que fazer adequações, a gente tem que chegar o mais próximo possível da aba, mas não dá para ser. Por quê? Eles querem trazer para o ambiente natural, né, da criança, aquele comportamento adequado que elas estão trabalhando no lugar onde eles são atendidos no horário contrário, né? É essa, então, a intenção, né, de que seja o mais próximo possível do ambiente natural. Então, o que Lovaas coloca, né? As crianças típicas, por que ela justifica de que isso tem que ser colocado, né, o máximo de tempo possível? A criança típica, ela aprende ao longo do dia em todos os momentos, né? O que Lovaas vai afirmar é que mesmo não acontece com as crianças atípicas. Elas precisam desse trabalho direcionado. Então, para que o comportamento adequado aconteça, ele precisa ser, primeiramente, dirigido no sentido de que ele tem que ser colocado restritamente o que eu quero que ela faça.
Então, dando um exemplo, a criança pintar com o pincel, uma criança de 3 anos que não entende a função do pincel de passar a tinta e de pintar com o pincel. Então, o que elas trabalham, as profissionais que atendem crianças que eu conheço que usam aba? Então, a primeira coisa, ela vai direcionar pega do pincel. Então, é a pega. Agora, tinta, o menos até de fala possível. E aí, dirigir ele, né, direcionar que ele tem que pintar. Ele deu 2 pinceladas naquela folha, parou? Pronto, muito bem. Agora, de novo, e vai repetir. Em quantas vezes todos os outros colegas estiverem pintando e conseguir dirigir para que ele faça aquele comportamento da forma adequada, vai ser trabalhado aquilo. E aí, o que ela coloca também? Nessa profissional que trabalha com a criança, em outras situações, em casa, ele vai fazer isso também. Ele tem esse atendimento em casa, tá? Não é num lugar, numa instituição, no horário contrário. É em casa que as profissionais trabalham com ele. E aí, o que ela vai fazer? Em casa, ela vai aplicar a maioria das atividades que estão sendo feitas de pintura, de recorte, colagem, porque ele não tem aquele comportamento como o padrão ou que é adequado ainda, né? Então ele precisa que aquilo seja trabalhado no máximo de horas, de dias, de lugares para que seja chegue a esse comportamento e que ele não seja mais direcionado, que ele seja natural, né? Que ele seja próprio da criança. Então, é dentro disso que a metodologia da aba coloca o quanto que ela precisa ser feita num horário muito amplo. Então, para fechar, né, como que vai ser o programa de estudo individualizado? Né? Ele é pautado nessas 5 etapas importantíssimas. A primeira é a avaliação, então através de observação e de um ou outro protocolo que é aplicado depois dessa observação, né? Isso a gente vai ver melhor semana que vem, mas o que precisa ser feito primeiro? A avaliação, para a partir dessa avaliação, qual é o objetivo, qual o tipo de comportamento que está inadequado e que é primário, que precisa ser trabalhado, né? E a partir disso, qual atividade proposta para atingir esse objetivo. Então, um exemplo simples, uma criança que não tem questões de higiene pessoal. Então, vai ser trabalhado que ela vá até o banheiro, abre a torneira, pega o sabonete, lava a mão, coloca o sabonete, enxágua a mão, fecha a torneira, enxuga. Tudo isso vai ser registrado e vai ser feito por várias vezes por 2 semanas. E a partir desse registro é que vai identificar o quanto que a criança atingiu de natural, de próprio dela, de vamos lavar a mão, ela já consegue ir lá, não precisa nem falar nada, ela já aperta para abrir para sair a água na torneira, ela já pega o sabonete, passa, ela deixa o sabonete, se ela deixou o sabonete, enxágua a mão, enxugou, foi? Então, esse tipo de comportamento, ela já atingiu, né, a adequação esperada e não precisa mais ser trabalhada. Então, qual que vai ser o próximo, tá? Então, é dentro desse, foi uma coisa bem simples que eu coloquei, mas a gente vai ver dentro depois dos protocolos que a gente vai estudar, como que a gente pode adequar em situações de escola, de aprendizagem, tá? É só para dar um modelinho simples para vocês, né, do PEI que pode ser usado, que é usado, na verdade, dentro da análise do comportamento aplicado, dentro da metodologia da aba, tá? Pessoal, então é isso, já está fechada aqui a apresentação basicazinha da aba, e aí semana que vem a gente volta para poder falar como que vai ser então, como que pode ser então usada a aba em clínica, em conjunto com a escola, né, para uma educação inclusiva e na escola propriamente, tá bom?
Um abraço, bom fim de semana.